Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no programa Terra e Negócios. Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal lá de Rondonópolis, essa cidade aí que esteve em festividade durante a semana, comemorando aí o seu aniversário. E acompanhe conosco o que será destaque no programa de hoje. O impacto econômico das queimadas na produção e como se prevenir. Uma viagem pelas fotografias de Mike Bueno. E o programa Terra e Negócios está no ar. Tudo o que acontece no agronegócio você acompanha aqui no Giro Rural. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou na terça-feira, dia 10, a terceira estimativa da safra 2019-2020 de grãos, que indica uma produção de 246,6 milhões de toneladas, com aumento de 1,9%, que equivale a 4,6 milhões de toneladas, sobre o ciclo 2018-2019. A CONAB esclarece que as culturas de segunda e terceira safras, além das de inverno, terão seus indicativos atualizados mais adiante, perto do período de cultivo. Para a soja, a tendência de crescimento de 2,6% na área plantada em relação à temporada passada, e a estimativa aponta para uma produção de 121,1 milhões de toneladas. O aumento da procura por ovos neste início de mês tem impulsionado com força as cotações. Em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, a alta mensal verificada para o ovo tipo extra branco já supera a registrada durante a quaresma, período de maior valorização do produto. Segundo colaboradores do CEPEA, além do típico aquecimento das vendas em início de mês, os elevados patamares de preço das principais carnes consumidas pelos brasileiros, bovina, suína e de frango, seguem favorecendo as altas das cotações dos ovos. A relação dos 16 produtos agrícolas com direito ao bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar já podem ser consultadas pelos agricultores e extrativistas que utilizam o crédito rural por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os valores dos bônus, assim como os produtores incluídos na relação, vão valer de terça-feira, 10 de dezembro, até 9 de janeiro de 2020. O cálculo do benefício, com base em preços de novembro, foi feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E o analista Daniel Latorraca fala sobre o lançamento do AgriHub Space e a sua importância. Acompanhe conosco. O IMEA é um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A gente realiza uma série de pesquisas e levantamentos diários aqui nos principais mercados. Também elaboramos uma série de estudos estratégicos. Em um desses estudos, há 4 anos atrás, a gente começou a identificar uma nova tendência na agricultura e principalmente vindo de outros países, como os Estados Unidos, que era a agricultura digital. Sabemos que o Mato Grosso é um grande produtor e exportador de commodities, e a gente sabe que para se manter competitivo nós temos que atualizar e cada vez mais aprimorar as nossas ferramentas de trabalho, os nossos processos, os nossos sistemas produtivos. E é nesse sentido que o AgriHub trabalha. Nós acabamos de inaugurar um espaço aqui na FAMATO, dentro da sede da FAMATO em Cuiabá, que se chama AgriHub Space, que é fruto desse grande projeto que a gente iniciou em 2016, lá quando a gente começou a levantar os principais problemas que temos hoje dentro da porteira. Uma das formas que a gente vê é aprimorando e colocando novas tecnologias no nosso sistema produtivo para a gente reduzir cada vez mais o custo e tentar também aumentar a eficiência em produtividade, seja em sacas por hectare ou mesmo aquele pecuarista que estejam tentando intensificar a sua produção. Então, nesse sentido, o AgriHub Space é um ponto de encontro entre produtores, startups, que são essas empresas de base tecnológica, grandes empresas e todo esse ecossistema de inovação que envolve universidades, instituições de governo, outras empresas de apoio, sistema financeiro, para que a gente consiga começar a desenvolver novas tecnologias aqui dentro de Mato Grosso. Então, a ideia do AgriHub Space é trazer startups
cabeças boas para começar a desenvolver novas tecnologias adaptadas à nossa produção e também à produção do cerrado. Okay? Então, nesse sentido, nós devemos ter um primeiro ciclo de desenvolvimento que a gente chama de 9 meses a partir de janeiro, onde 4 empresas estão apoiando esse projeto de maneira, não só a questão financeira, mas também na questão da experiência, na questão do conhecimento do setor, né, que são a AMAGE, a Bayer, a TMG e a Agroamazônia. Junto com a FAMATO e a LM Venture, que está operando esse espaço, nós então vamos aí colocar aqui de 9 a 15 soluções ou startups no período de janeiro até setembro do ano que vem, para começar a discutir, pensar e desenvolver de uma nova forma soluções para os problemas que nós temos dentro das propriedades. Nesse sentido, o projeto tem um grupo de produtores que a gente intitula de Rede de Fazendas Alfa, que é em conjunto com eles que nós definimos algumas prioridades. A gente sabe que tem uma série de problemas a serem resolvidos no campo, mas a gente sabe que, por exemplo, 3 deles é o que mais incomoda o produtor, né? Que é essa questão da conectividade. Então, se eu estou falando de agricultura digital, eu preciso falar de internet, eu preciso de falar de conectividade no campo. O segundo é a previsão climática, né? A melhoria dessa previsão, como eu posso fazer melhor também esse monitoramento dentro da minha propriedade. E o terceiro é o controle de pragas, doenças e daninhas, né? Que hoje, por exemplo, é o maior custo de produção na soja e que está cada vez mais aumentando nos últimos anos. Então, diante desses grandes problemas e em conjunto com essas empresas, startups, instituições do governo, a gente dá um novo passo para essa próxima década, né, que começa no ano que vem, para que a gente tenha também essas novas tecnologias sendo desenvolvidas aqui dentro de casa e não só comprando de outras regiões e outros países. Então, acompanhe as nossas atividades nos nossos sites, né, seja do IMEA ou mesmo seja do AgriHub Space ou do próprio AgriHub, que é essa iniciativa aqui da FAMATO Senar, para que vocês também tenham, produtores, as novidades que a gente está trazendo para o Mato Grosso. E no próximo bloco, aprenda a fazer uma deliciosa costelinha de porco. Terra e Negócios vai para um breve intervalo e volta já. Queimadas e variações climáticas são fatores que impactam na produção do agro. Veja como se prevenir desses prejuízos. Ao longo dos anos, vimos o impacto do clima e das queimadas na economia do estado, atacando diretamente a produção agropecuária mato-grossense. Sejam as notícias de queimadas na região amazônica e Cerrado, ou a escassez de chuvas que prejudicou o plantio de grãos, e até aos casos de roubos e bovinos em fazendas no estado, o produtor rural somou prejuízos que impactaram sua capacidade de produção para o próximo ano. De uma forma geral, o agronegócio teve uma perda no cenário nacional, até o mês de julho já desse ano, teve uma perda aí de quase 15% em relação às exportações. Isso incluindo aí a soja triturada, o grão de soja e a celulose, algo em torno que o país deixou de exportar em torno de 20,5 bilhões. E isso acaba sendo significativo e essas perdas acabam contabilizando tanto no cenário nacional como no estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de grão do planeta. Mato Grosso, como grande produtor de grãos e um dos maiores criadores de animais do Brasil, tem sua economia dependente da agropecuária. E os prejuízos impactam em uma cadeia que atinge principalmente as cidades do interior mato-grossense. A queimada ela acaba sendo algo do desmatamento. O desmatamento ele acaba sendo, muitas vezes, para triturar os insumos, para preparar novamente uma nova safra, um novo plantio. E isso acaba, nesse período onde o foco de incêndio, de queimadas são maiores, acaba afetando. Ou seja, tudo que impacta o meio ambiente e a fumaça, né, o fogo acaba sendo algo que impacta o meio ambiente, é prejudicial. Como essas áreas queimadas muitas vezes são degradadas por conta de preparar o solo para o plantio, isso acaba influenciando direto nos nossos produtos, que são a nossa agropecuária e o nosso agronegócio de uma forma geral. Enquanto o governo não consegue prevenir as ações de queimadas e o seu impacto na produção, não há planejamentos para a segurança da produção contra roubos de cargas e produção nas fazendas, uma das formas de se prevenir
e resguardar a capacidade econômica de produção são os seguros para o agronegócio. Seguro é o tipo da coisa que você compra para não usar. Eu compro, mas espero que não use. Mas se o dia que você precisar, você vai ver que ele é muito barato. Ele é muito barato, ele sai... Porque assim, o problema é se você não tiver. Se você não tem um seguro, às vezes você pode até quebrar. Nós já temos conhecimento de clientes que realmente quebrou. Devido a um incêndio, devido a uma colheita, que choveu demais, não conseguiu, aquilo já encheu de dívida, não tinha um seguro. E o seguro é para quê? Para restabelecer o equilíbrio financeiro. Então, sem dúvida, o seguro é investimento. Porém, é necessário que o produtor fique atento às ofertas que não cubram suas reais necessidades, por instituições que ofereçam seguros como contrapartida a demais serviços e financiamentos. Quando você vai comprar, quando você vai adquirir a pólice de seguro, que é o momento mais importante. E nada melhor você comprar seguro com um corretor de seguro. A pessoa que sabe te vender, a pessoa que está preocupada realmente em atender o cliente, em reservar, em preservar os valores que o cliente tem. E não simplesmente bater metas, como a gente vê em várias instituições, precisa vender tantas apólices e tal. Não é essa a nossa preocupação. A nossa principal preocupação é em realmente garantir a proteção financeira do cliente. Hoje, você pode fazer um investimento não muito alto, onde você vai garantir, onde você consegue garantir a sua produção e o seu lucro. E dando continuidade no assunto sobre as diferentes aves, você vai acompanhar agora uma entrevista com o médico veterinário da Globo Aves, Cláudio Dornelles. Comigo aqui, Cláudio Dornelles, ele também é médico veterinário e responsável técnico da Globo Aves aqui em Cuiabá. Cláudio, hoje a Globo Aves, ela atende em torno de quantas lojas dentro do estado de Mato Grosso? Hoje está em torno de mais ou menos umas 300 lojas. 300 lojas. Isso, lojas agropecuárias onde os clientes poderão estar adquirindo nossos produtos, né? Certo. E como que funciona esse apoio técnico que você, a sua equipe faz aos criadores? Veja bem, até pela dimensão e do estado e tudo mais, muitas vezes o nosso apoio técnico é o seguinte: o produtor entra em contato com a gente, ou o lojista, muitas vezes até assim, a gente gosta de se inteirar a respeito de como está acontecendo essa criação, né? Porque senão fica uma coisa muito superficial. Às vezes a pessoa está cometendo sem querer algum erro, alguma coisa no manejo, e a gente sabe que a avicultura ela não é apenas um critério só, ela está composta em cima, digamos, de alguns pilares: nutrição, sanidade, um bom manejo, uma climatização. Nós estamos num lugar muito quente, né? Então a gente precisa se adequar a isso. Faz esse suporte também em loco? Em loco, praticamente, são raros os casos assim que a gente possa fazer. Mas aqui, talvez, se precisar na volta de Cuiabá, digamos assim, né? Mas, a princípio, muitas vezes, assim, até conversando com essa pessoa, a gente já direciona algumas dicas que são, com certeza, muito valiosas para a criação deles. Até por telefone mesmo, a gente consegue, às vezes, ajudar esse pessoal. Às vezes a pessoa está lá em Juína, liga para a gente, como é que vai fazer, né? E então é dessa forma que a gente trabalha. E o final do ano chegando, é hora de se preparar com aquela deliciosa receita. Saiba como fazer aquela costelinha com barbecue. Acompanhe.
programa Terra e Negócios vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. E você vai acompanhar uma entrevista com o fotógrafo internacional Mike Bueno no quadro Pé na Estrada. Nós estamos aqui com o Dr. Mike Bueno, ele é odontólogo e há 15 anos ele é um fotojornalista. Tudo bem, Dr. Mike? Tudo bem. Eu já conheço sua história, sou fã do teu trabalho. Como é que se deu essa transição de odontólogo para fotojornalista? Foi bem interessante que quando eu era adolescente eu resolvi mudar aqui para o Pantanal, sou de Minas, e eu falei, quando eu formar, eu nem sabia que faculdade que eu iria fazer, mas quando eu formasse, eu viria aqui para o Mato Grosso, ia morar no Mato Grosso. E assim aconteceu. Só que no meio desse caminho eu percebi que eu gostava de imagens. Aí eu vim para o Mato Grosso e como odontólogo e fiz especialização na área de imagens. E consegui associar esses dois mundos que eu adoro, que é o mundo da imagem e o mundo da natureza. Então você gosta de fotos de natureza, é isso? Bicho, qual que é o teu preferido, digamos assim? Animal, a nossa fauna, o que seria? Eu gosto muito de onça, eu gosto muito de árvores. Árvore? Talvez dois assuntos que me chamam muito. Onça. E como é que é para fotografar uma onça, hein, Mike? Conta pra gente. Primeiro, eu estou no lugar certo, né? Eu estou no lugar certo porque aqui na nossa região aqui do Mato Grosso, especialmente lá na região do Jofre, é um espetáculo para fotografar onça. E é um animal formidável, né? Tem uma confiança. E se a gente pensasse em evolução da espécie, talvez a onça, na parte física desse processo, os felinos em si, né, eles estão lá no topo da cadeia e são animais belíssimos. Então, nós recebemos gente aqui do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, fotógrafos, para fotografarem onças. E não tem nada de monótono nesse tipo de fotografia, porque cada vez são cenas completamente diferentes, com paginações diferentes. Então, é especial. Como é que funciona a magia nisso tudo? O que te faz brilhar os olhos? Como é que tudo acontece? Qual que é a disciplina? Conta tudo pra gente. É lógico, tem que estar organizado com equipamento, técnicas adequadas para esse tipo de fotografia, se a gente quiser resultados assim avançados. Mas as cenas elas vão acontecendo. Como a capa do meu livro, por exemplo, foi uma cena muito interessante, que a gente parou, encontramos uma onça e tinham 3 capivaras na frente. E aí depois essa onça partiu para cima dessas capivaras e a gente estava bem alinhado com a capivara e a onça. E com a câmera olhando essa cena de ataque, a onça foi aumentando no quadro e não dava para parar, para descer a câmera para ver que distância que ela estava, porque ela foi enchendo o quadro da câmera. Mas era a cena das mais importantes da vida, né? Então a onça é um animal muito especial. Por falar em vida, não correu risco não, como é que fica a segurança? Eu só de vela quilômetros já fico me tremendo, né? As fotografias aqui de onça no Pantanal são muito tranquilas nessa parte. Super tranquilas. A gente fotografa de barco, e então tem toda a segurança de estar no barco. E em termos de imagens, com uma condição muito especial, porque normalmente a gente está numa posição alinhada com a altura da onça, ou numa posição muitas vezes até um pouco mais baixo do que ela, que quem trabalha com imagem busca muito isso, esse plano, né, inferior, esse plano mais pessoal. E da onça a gente está nesse plano mais inferior, ele geralmente dá imagens muito belas. Eu acompanho o teu trabalho e vi que um dos trabalhos você ficou 32 horas em função de um material. Como é que funciona isso? Ouvi também que você fica escondido, que você mergulha de madrugada. Conta um pouquinho para nós. Tem tudo isso, né? Porque quando eu comecei a fotografar o Pantanal, eu fui da forma tradicional, que significa o seguinte, da gente andar em trilhas, andar em estradas, no próprio barco, o limite que a gente tem. E depois de alguns anos fotografando desse jeito,
eu percebi que estava tudo errado, porque se a gente quer entrar no mundo da fotografia, a gente não pode ter esses parâmetros que são pré-definidos pelo homem. Então, na realidade, a grande mudança foi sair desses padrões. Então, de fotografar justamente ficar muitas vezes um dia todo, ou mesmo à noite dentro da água, de fotografar com outro olhar, com uma outra posição, de ter essa imersão num ambiente, uma imersão completa. Então, isso realmente muda a fotografia completamente. Isso exige alguma disciplina, existe alguma preparação? Existe uma decisão, é a decisão de acreditar. Acreditar que está errado e que é diferente, porque os animais, eles não ficam... pode até passar pela estrada, mas não vivem lá, eles não vivem em trilhas. Por que a gente vai ter as melhores imagens dessa posição? E o ponto de vista é completamente diferente quando a gente está num ponto de vista parecido com o ponto de vista deles. E isso facilita muito a integração. Outra questão muito importante em fotografias do Pantanal é o respeito. Então, tudo que a gente faz é com muito respeito em todos os sentidos. Por exemplo, os deslocamentos eles são lentos, os movimentos são lentos. Porque quando a gente consegue transmitir para os animais que a gente não está trazendo uma ameaça, isso às vezes demora horas ou pode demorar dias, e quando a gente consegue de transmitir isso, eles ficam à vontade. E essas imagens deles à vontade que são as melhores imagens, porque eles estão no estado natural, não aquele estado apreensivo, esperando o próximo passo para poder fugir da gente, né? Então, eles no estado natural, e a gente está sempre buscando, né, fazer com que isso aconteça, esse estado natural. Qual foi o maior tempo que você ficou ali quietinho, só observando, esperando alguma coisa acontecer, que você falou assim, nossa, vai valer a pena? A gente nós tivemos uma sequência de time-lapse, aquela sequência, são as fotografias que são quadros fotográficos que depois são reproduzidos numa forma acelerada e viram um filme, né? Então, nós já tivemos trabalhos de 2 dias e 2 noites, dormindo nos tempos muito curtos, né? Um exemplo, dormia 1 hora, acordava, fazia todo o trabalho de monitoramento dos equipamentos. Dormia 1 hora e acordava? Rodava todos os equipamentos, né? Para depois, e tem que ter disciplina disso, para a gente poder realmente ter bons resultados. Quando a gente começa a ver a sincronia que existe na natureza, a gente viu tanto que o ser humano se perdeu nessa evolução de ansiedade, de falta de compreensão do que é importante realmente. A gente percebe que os animais compreendem perfeitamente do que realmente importa, o que é importante para tomar as decisões deles. E a gente às vezes fica perdido com tudo isso, né? Então essa forma de se sentar, de pôr o pé no chão e entender o que realmente importa naquilo que a gente está buscando, naquilo que a gente acredita, naquilo que o coração mostra, né? Que é verdade. Então, isso facilita muitas decisões para resultados, né, importantes. E fala pra gente, como é que você consegue conciliar essas duas profissões, né? A clínica, a foto, né? Os estudos, a busca pelo conhecimento. Como é que você consegue organizar tudo isso? Tudo é equipe, né? Nós temos uma equipe muito boa de trabalho aqui na clínica nossa, são vários profissionais, colegas dentistas, e desses profissionais eu tenho 2 deles que trabalham aqui comigo que também são fotógrafos. Temos um outro que não faz parte da nossa clínica, mas também é fotógrafo. Então nós temos o Hernani Júnior, que é o meu maior parceiro de fotografia, temos o Reinaldo Martins Leite e o Diogo Melo. Então, na maioria das vezes, nós estamos juntos nesses trabalhos e o Hernani o Hernani Júnior é o maior parceiro, né, de todos os tempos. E o que você deixou de recado para aquela criança que está assistindo esse programa, que tem essa curiosidade, esse desejo? O que você pode falar para esse futuro fotógrafo? Que é um mundo maravilhoso, que é um mundo... realmente, esse é o mundo 3D. Não é um mundo que a gente está ali no celular, no tablet, né? Legal. Esse é o mundo 3D, que a gente poderia até ainda ir além, que falar que é um mundo 4D. E essa 4ª dimensão é o tempo e o espaço. Porque além da gente ter a visão desse ambiente,
a gente tem que ter muita compreensão de tempo e espaço. E venham para esse mundo, as crianças nossas não estão distantes, porque a gente percebe o cuidado que existe, né, com a natureza, de acreditar que podemos ter um mundo melhor para frente. Então, talvez falta só um empurrãozinho dos pais para poder mostrar esse mundo para as crianças. Até pela preservação, né? Preservação. E aí faço um convite que aqui no Mato Grosso os pais possam levar seus filhos para poder conhecer o Pantanal, porque tem muita gente aqui do Mato Grosso que não conhece o Pantanal. Verdade. Talvez tenha ido uma vez ou outra, isso não é conhecer o Pantanal, mas de realmente ir. Nós temos ótimas pousadas aqui no Pantanal, locais maravilhosos para poder conhecer e conhecer esse mundo maravilhoso que é o estado nosso aqui do Mato Grosso. Né? É um dos melhores lugares do mundo para fotografia de vida selvagem. Não tenho nenhuma dúvida disso. Encerro aqui a nossa entrevista com o queridíssimo Mike Bueno. E você pode continuar com a nossa programação, acompanhando aqui no 12, ok? Tchau, tchau, eu sou Marisol França. Chegamos ao final de mais um programa e desde já quero agradecer aqui o carinho de toda a sua audiência e te convidar para sábado que vem, às 9 horas, aqui na TV Cidade Verde. E também nos acompanhe em nossas redes sociais. Até lá!